Vamos lá, molecadinha, trocar uma ideia sobre futebol italiano. Tá podendo, hein? Aqui no canal tá podendo. Copa Itália, semifinal da competição. Tivemos nesta quarta-feira o Milan vencendo a Internazionale por 3-0 com o mando de campo da equipe de Inzaghi, o time de Sérgio Conceição, uma grande vitória e conquistando uma vaga finalmente na final da competição da Copa Itália. Muito provavelmente, óbvio, futebol tem coisas malucas, mas muito provavelmente depois do primeiro jogo entre Bolonha e Empoli, que o Bolonha venceu por 3-0, será o Bolonha o adversário desta grande decisão da Copa Itália e o Milan superando com o estilo uma das melhores defesas da Europa, o time mais sólido defensivamente do futebol italiano, o time mais sólido defensivamente da Liga dos Campeões, esta Inter do Inzaghi. Vamos trocar uma ideia sobre o jogo e só aqui já adiantar uma notícia, tá? Falaremos um pouco mais sobre futebol italiano nas próximas semanas dentro deste canal, torcedor da Inter de Milão, especialmente porque eu vou cobrir a Inter. Eu serei o responsável da TNT Sports por cobrir a Internazionale nas semifinais da competição, né? Teremos o Paris Saint-Germain contra o Arsenal, Clara Albuquerque e Fred Caldeira, e teremos o Barcelona contra a Inter de Milão, já que a Inter derrubou o Bayern de Munique. Eu já cobri alguns jogos da Inter de Milão durante a temporada, lá estaremos para fazer esta cobertura. Então, óbvio, teremos muito futebol italiano por aqui na reta final. Mas teremos Tugão, teremos, obviamente, futebol alemão, né? O Bayern de Munique podendo vencer a Bundesliga na próxima semana, mas isso é assunto para mais para frente. Bora trocar uma ideia sobre o que aconteceu hoje. Em primeiro lugar, é surpreendente, não deixa de ser surpreendente, a Inter de Milão contra o Milan nessa temporada. Se a Inter de Milão é uma cobra traiçoeira, capaz de dar uma rasteira em muitos adversários, às vezes até superiores que ela durante as partidas, capaz de ter um cinismo muito grande e encaixar o seu jogo consoante aquilo que a gente vê de melhor dos adversários e conseguir sobressair, conseguir classificações e conseguir bons resultados, e não é à toa que está na liderança junto com o Napoli do campeonato italiano e está na semifinal da Liga dos Campeões. Se a Inter é essa cobra toda, lá ele, durante a temporada, dá pra gente dizer que o Milan é o antídoto para a cobra, o antídoto do veneno da Inter de Milão. É impressionante os números do duelo nesta temporada. 5 jogos, 2 empates, 3 vitórias para o Milan. O Milan conseguiu um título já com o Sérgio Conceição da Supercopa, passando pela Inter. E o Milan consegue desbancar, tanto dentro do campeonato italiano, que vai muito mal das pernas, é verdade, a gente já vai falar sobre isso, quanto também na Copa Itália, o rival direto no derby della Madonnina. É impressionante. É impressionante. E nós não estamos falando de um momento de ascensão do Milan na temporada, que pega uma Inter de Milão, que é verdade também para esse jogo, jogou com jogadores suplentes, né? Em várias posições, não foi o time total reserva e até por isso se esperava mais da Inter de Milão, mas teve vários jogadores, por exemplo, o Acerbi ficou no banco de reservas, o Pavard no banco de reservas, o Sommer no banco de reservas, o Martinez, inclusive, foi muito mal no jogo, foi o goleiro titular, lá na frente o Taremi no lugar do Thuram, o Aslani no meio campo junto com os outros jogadores, enfim, mas não era a Inter de Milão titular, mas isso não serve como desculpa, porque em outros momentos a Inter de Milão foi titular contra esse Milan e não conseguiu corresponder. E aí não é um momento, como eu estava dizendo, de ascensão do Milan. Pelo contrário, é um momento de muita instabilidade desse Milan dentro do campeonato italiano. É um momento de muita instabilidade do Sérgio Conceição. Inclusive, já dizem que o Sérgio Conceição não ficará para a próxima temporada. Tem gente cravando essa informação na Itália, que o Sérgio Conceição está já demitido para a próxima temporada, que o João Félix não fica, mas que o Sérgio Conceição especialmente não vai permanecer. E nesse contexto todo, quando o Milan joga com a Inter de Milão, consegue ter mais casca, ter mais vontade, ter mais equilíbrio, ter mais domínio dentro das ações. E parece que é um controle que tem dentro de um jogo contra um time que costuma controlar os adversários dentro das estratégias, né, das várias fases, dos vários momentos da partida.
E mais uma vez a gente viu isso. Uma partidaça do Reinders no meio-campo, uma boa partida defensiva da Inter de Milão. O Maignan foi muito bem, é verdade, mas os zagueiros foram bem. Pavlovic foi muito bem também na zaga hoje. O Sérgio Conceição conseguiu armar um esquema muito propício para explorar algumas fragilidades dessa Inter de Milão, especialmente entre zagueiro e lateral. Os gols saem com o Sérgio Conceição bancando o Jovic no time titular, com o Tammy Abraham no banco de reservas, com o Jimenez no banco de reservas. E é impressionante como a Inter de Milão não conseguiu emplacar o seu jogo durante toda a partida. O primeiro tempo até teve bons momentos e tal, não foi horroroso, mas depois do segundo gol, a Inter de Milão parece que se entregou. Aliás, a postura da Inter de Milão foi um pouco de falta de vontade. Eu vi alguns torcedores se manifestando no Twitter, e não só, em algumas transmissões do YouTube, e realmente faltou brio da Inter de Milão. Faltou o que a Inter de Milão parece que tem de melhor na temporada, né? Que é jogar como unidade, um lutando pelo outro, brigando por cada bola, tanto na Champions como no Campeonato Italiano. A gente vê muito dessa Inter de Milão. E não vimos. Vimos um Milan com mais fome, com mais vontade, e um Milan capacitado para agredir, principalmente nas bolas aéreas, né? O primeiro gol sai exatamente de uma jogada trabalhada da esquerda para o meio, que vai para a ponta direita e acaba na cabeça do Jovic, subindo e ganhando da defesa da Inter de Milão com muita facilidade. O segundo gol sai de uma bola parada de escanteio, né? Com o Jovic mais uma vez estando ali com oportunismo, mas o goleiro da Inter de Milão foi muito mal no lance. Parecia perdido. O Martinez, olhando para um lado e para o outro, não conseguiu nem ficar dentro do gol e nem sair no alto para conseguir interceptar a bola. E o terceiro gol sai de uma bela jogada uma recuperação de bola do meio-campo, bela jogada pela esquerda e um bom chute cruzado do Reinders para matar o Martinez, que poderia ter feito melhor, talvez. Acho que o Martinez foi muito mal no jogo. Mas no final das contas, o Milan mereceu a classificação. O Milan merece estar na final da Copa Itália. E isso é muito significativo perante o adversário, né? A grandeza da Inter de Milão durante toda a temporada. Faltou para a Inter mais equilíbrio, faltou o Acerbi, faltou o Pavard, enfim, faltou mais meio-campo, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, que estava no banco, enfim, mas Barella. Faltou postura da Inter de Milão. Realmente pareceu que a Inter entrou para, enfim, para tentar fazer um jogo burocrático e numa semifinal de Copa Itália contra um time do Sérgio Conceição. E aí eu volto a frisar aqui, o Sérgio Conceição prepara muito bem os jogos. O Sérgio Conceição, em Copas, consegue realmente fazer o time ganhar uma motivação extra e lutar pelo resultado consoante a estratégia determinada. Dentro do campeonato italiano é uma situação totalmente diferente e ele está lidando com vários problemas internos, não apenas da ponta dos jogadores, mas na ponta da diretoria, e isso culmina com resultados muito ruins. Se eu não estou enganado, são 10 derrotas do Sérgio Conceição dentro do campeonato italiano desde que ele chegou. Mas num contexto geral de Copas, ele é muito copeiro. E sempre foi no Porto. Eu já avisava aqui isso antes, né? E ele conseguiu vencer a Supercopa da Itália e vencer agora a Inter de Milão para chegar na final da Copa Itália de uma forma muito bem organizada, estratégica, vai muito na conta do Sérgio Conceição. E aí é que eu me questiono se ele vence a Copa Itália, há quanto tempo o Milan não vencia 2 títulos dentro de uma temporada? Supercopa e Copa Itália. Pô, Quesada, mas não consegue classificar para a Liga dos Campeões no Campeonato Italiano. Ok, mas eu pergunto para vocês, o problema é o Sérgio Conceição? O Sérgio Conceição é um treinador que gosta das coisas à maneira dele, que é um cara controlador dentro do vestiário e dentro da porta do futebol. Ele gosta de ter as coisas orientadas da maneira dele. Mas, ao mesmo tempo, é um cara que coloca o dedo nas feridas. O Milan precisa do quê? Na minha concepção, muitas vezes a gente olha para o Milan e fala, pô, esse time precisa de uma cirurgia de peito aberto, não tá dando nada certo.
E precisa de um cara como o Sérgio Conceição. Só que para ele funcionar, precisa de um respaldo muito grande da diretoria, da presidência e precisa de uma limpeza dentro de campo dos jogadores. Isso é informação, tá? Os jogadores do Milan, desde a época do Paulo Fonseca, treinam muito mal. Não se entregam. Não estou falando de todos, mas estou falando da maioria. Não cumprem ordens. E isso atrapalha todo treinador que passar pelo Milan. E o Sérgio Conceição está tentando fazer essa limpeza. Porque lá tem coisas enraizadas. Se ele vai conseguir ou não, não sei. Se ele ganhar 2 títulos essa temporada e for mandado embora, aí a gente está vendo o real problema do Milan. O real problema do Milan não é o treinador. É um conchavo de atletas que não correm ou não se dedicam o suficiente ou acham que já tem a vida feita dentro de uma panela muito grande aqui, com uma direção conivente com isso. E quando vem um cara para rachar as estruturas, foi gigante o resultado que ele conseguiu hoje e foi muito na conta do Sérgio Conceição. Em relação à Inter de Milão, acabou o sonho da Tríplice Coroa, né? Agora pode ganhar o Campeonato Italiano e a Champions, mas se falava muito em Tríplice Coroa por lá, nessa última semana da Liga dos Campeões, que eu fui a Milão cobrir, e agora já era. E talvez um dos títulos mais acessíveis, né? A Copa Itália, porque se passasse ia pegar o Bolonha e favoritismo da Inter, mesmo tendo já perdido o jogo passado. Alerta na Inter de Milão. 2 derrotas consecutivas, 4 gols sofridos, nenhum feito. Passou da Inter de Milão, tá com a barriga cheia? Vamos desinchar essa barriga, né? Eu acho que o Inzaghi não vai deixar isso acontecer a partir de agora. Acho que a cobrança vai subir o tom. Mas precisa abrir o olho. Afinal, tem um Barcelona pelo caminho na próxima semana e tem final de semana, enfim, para preparar. Meus caros, um abraço para vocês. Tamo junto. Amanhã tem mais vídeo aqui no canal. Vamos que vamos, porque estamos chegando na reta final da temporada.